Lá por 2012, 2013, o que eu mais gostava de fazer aqui no YouTube era assistir vídeos de long play. Eu assistia bastante o Alan, eu assistia o PewDiePie, o Markiplier, mas principalmente eu gostava muito do canal da Player Barbie. E graças a ela eu conheci um subgênero de jogos chamado de RPG Maker. E pra quem não sabe, o RPG Maker nada mais é do que uma engine, ou seja, um software que é usado para desenvolver games. Assim como a Unity, a Unreal, o Godot. Só que como o próprio nome já diz, o RPG Maker foi feito voltado para o marketing de jogos de RPG. Mas não os RPG 3D todo moderno que a gente conhece hoje em dia, mas sim aqueles mais antigos, tá ligado? Os primeiros Final Fantasy, Chrono Trigger, Dragon Quest. Só que o RPG Maker tinha um diferencial. Ele foi uma das primeiras engines que começou a trazer assets de graça que você poderia usar para criar o seu jogo. E para quem não sabe, game assets nada mais são do que os elementos que constituem o seu jogo, ou seja, toda a parte gráfica, os efeitos sonoros, a trilha sonora. O RPG Maker que já te dava isso tudo de mão beijada. Então você não precisava aprender a desenhar ou fazer música ou então pagar algum artista para fazer esse trabalho para você. Você já tinha tudo aquilo na sua mão para você poder tocar o teu projeto. Pelo menos assim de início, para você conseguir ver se tá tudo funcionando, ter as coisas na sua frente. Porque vamos parar pra pensar que já tem uma porrada de jogo que foi lançado do RPG Maker e todos usam os mesmos gráficos, as mesmas coisas. Então é sempre legal pagar um artista pra fazer uma parada única pra você. E o mais legal é que essa engine tenta se pôr no mercado como uma ferramenta muito fácil de aprender. Inclusive a descrição do produto deles dentro da Steam é simples o suficiente para uma criança e poderoso o suficiente para um desenvolvedor. Só que o que ninguém esperava era que com muita criatividade o pessoal ia usar essa engine para criar jogos que não eram de RPG. E aí que entra o jogo que a gente vai falar sobre hoje, a Oni. E pra quem não sabe, esse canal aqui já foi de long play há muitos anos atrás. Inclusive, a Oni foi uma das primeiras séries que eu trouxe aqui pro canal, junto com Mad Father, Nier Oni, que é um fangame inspirado em Aoni, Mogeko Castle e várias outras coisas. Falar sobre esses jogos me dá uma nostalgia do caramba, mas vocês nunca vão ver esses vídeos, porque eles são muito vergonha alheia. Mas antes da gente começar a falar sobre o jogo do vídeo de hoje, vocês já viram isso aqui? Olha que coisa mais linda. É isso mesmo, pessoal. A gente tá com estampas novas lá na loja. Como vocês podem ver, as estampas estão muito bonitas mesmo. E o melhor de tudo é que hoje mesmo a loja entrou numa promoção muito boa para quem quiser comprar camiseta. Usando o cupom camiseta grátis, exatamente do jeito que tá escrito aqui no vídeo, você compra 2 camisetas e ainda pode levar mais uma de graça. E tem mais, o frete está fixo a R$ 9,90 pro Brasil inteiro. Então essa é a tua chance de adquirir essas belezuras aqui que estão do meu lado. Enfim, era só esse recado que eu queria dar pra vocês e vamos falar de Aoni. O jogo começa com um grupo de jovens adentrando uma mansão abandonada e com um texto que diz: nós ouvimos um rumor sobre uma mansão nos arredores da cidade. Alguns dizem que um monstro vive lá. E já dentro da mansão, o jogo apresenta pra gente os personagens que vão fazer parte dessa história. Hiroshi, que é o seu personagem, só que no começo do jogo você pode escolher o nome dele. E no caso da minha gameplay, o nome dele era Neymar. Neymar é legal. É o que dizem, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então foi agradar os meus telespectadores assistindo ou jogando. E bom, ele é como se fosse o nerd da galera, tá ligado? Ele é até meio edgy, assim, tipo, eu sei mais do que vocês, não sei o quê. Dá pra ver isso logo no primeiro diálogo do jogo. Estúpido. Ó, o Neymar, ele é Red Pill. Baca. Ele é Eles estão no tipo Japão. L. Tem o Takuro, que é como se fosse o garoto popular, assim, do grupo. A Mika, que... enfim, é a Mika. E o Takeshi, que é o cagão, o covarde, o medroso. Depois de um breve diálogo, a gente ouve um barulho de prato quebrando. Então, nosso personagem vai lá averiguar o que aconteceu e de fato era só um prato. Só que quando ele volta, todos os amigos dele estão desaparecidos. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é procurar por eles nessa mansão enorme, né? E a primeira pessoa que a gente encontra é o Takeshi escondido dentro de um armário. A gente pergunta pra ele onde estão os outros, o que aconteceu, mas ele tá em choque, tremendo a beça e não consegue dizer uma palavra. Então a gente continua explorando até entrar na sala da biblioteca. E quando a gente chega lá, a gente encontra algo totalmente inesperado. Oh, Maga! Oh, meu Deus! O Blue Man Group! Esse aí é o famoso Oni, o monstro que dá nome ao jogo.
Eu não sei muito bem como explicar a aparência dele, mas ele é como se fosse um demônio azul. Lembrando que eu sou daltônico. Com uma cara totalmente deformada. Parece que o rosto dele foi feito no Photoshop. Uma coisa diferente. Não é uma arte que você costuma ver muito sendo usada em monstro. Eu acho isso legal, é bem criativo. E bom, basicamente essa é toda a introdução do jogo. A gente vai procurar pelos nossos amigos, procurar por uma rota de fuga, enquanto tenta escapar toda vez que esse monstrengo dá de cara com a gente. A gameplay. A Oni segue bem aquele estilo de jogo de terror onde não tem combate. Apesar de ter sido criado no RPG Maker e dava muito bem pra fazer um sistema de luta, o criador decidiu seguir aquela linha de ter um perseguidor e você sempre ter que fugir ou se esconder. Mais ou menos aquela vibe de Outlast. Só que aqui dentro do Oni não tem só encontros scriptados, ou seja, encontros que já eram pra acontecer de qualquer forma. Mas também o monstro vai encontrar a gente em momentos aleatórios. Se você ficar muito tempo perambulando sem fazer muito progresso, ele vai aparecer pra te atormentar. E aí a gente pode escapar dele de duas formas, sendo uma delas sair correndo o mais rápido que você conseguir, driblando ele até ele cansar de perseguir você. Inclusive durante a minha gameplay eu descobri que tem alguns lugares que são infalíveis pra você conseguir se esquivar dele. A primeira que eu encontrei foi nesse sofá, porque a gente sempre consegue dar a volta no sofá e ele não consegue acompanhar a gente. Ele não tem uma inteligência muito avançada. Tem que usar a tática do sofá. Não. Eu usei há 9 anos atrás essa tática. Eu ainda lembro dela. E a segunda é sempre entrar nessa sala e cair no buraco, porque aí você consegue resetar todo o seu caminho de fuga. Só que tem que ficar esperto, porque às vezes ele cai na sala junto com você e tem vezes que ele desce pela escada. Então se você não prestar atenção, ele vai te pegar do mesmo jeito. Caiu em cima de mim, filho da... E também tem outra forma de fugir dele, que é entrar num quarto que tem um armário, se esconder antes que ele passe pela porta. Porque se ele passar, ele vai ver você entrando no armário e vai te pegar. Sobre os comandos, o personagem se movimenta da forma mais simples possível. Você usa as setinhas do seu teclado para você movimentar para cima, para esquerda, para direita ou para baixo. E além do movimento padrão, você ainda tem um botão para conseguir interagir com os itens e com o ambiente em volta. E também um menu bem estilo RPG old school, onde você consegue salvar o seu progresso e também administrar os seus itens, combinar os itens ou então só ver eles mesmo para você conseguir pensar no que você tem que fazer. Os puzzles. A Oni é praticamente movido a puzzles, quebra-cabeças e enigmas. Tudo que você tem que fazer nesse jogo consiste em você procurar determinado item para poder resolver alguma coisa em uma outra área, para poder pegar um item para conseguir passar pela porta e por aí vai. E a maioria dos puzzles são até bem tranquilos de resolver, basta parar para pensar um pouquinho. Alguns é só literalmente pegar uma chave no lugar para poder passar pela porta, mas tem outros que parece que foram feitos para irritar o jogador mesmo e prender ele em determinada parte. O primeiro deles que tem essa intenção é logo na primeira área da mansão, onde você tem uma parede que uma parte dela tá com uma cor sutilmente diferente, que aí você tem que usar o pedaço quebrado de prato que você pega lá no início do jogo para poder cortar o papel de parede e descobrir que ali tem uma porta. Mas pelo menos tem a diferença de cor do papel de parede, então não é tão difícil assim de perceber. Mas infelizmente tem parte no jogo que você só tem que ficar apertando o botão de interagir em tudo para descobrir se não tem uma passagem secreta ou então tem um armário na frente de alguma coisa importante que você precisa acessar para continuar o seu progresso. Por sorte eu já tinha zerado esse jogo umas 90 vezes antes de decidir fazer esse vídeo aqui. Mas na minha primeira run lá em 2014, no infame canal Pac-Mano, eu fiquei muito tempo preso nessas partes. Eu tive até que acompanhar um guia pra continuar minha série lá naquele canal. Mas dessa vez eu tinha absolutamente tudo decorado. Inclusive meu amigo Miguel ficou chateado comigo, porque eu já sabia tudo do jogo. Cara, tá fazendo speedrun, filha da... Desculpa, Miguel. Mas nessa minha gameplay, pra poder gravar a footage desse vídeo, só uma coisa travou meu progresso. Uma barra de metal escondida embaixo do banco da igreja. E a culpa não foi nem do jogo. Eu que sou completamente cego mesmo e não consigo prestar atenção em absolutamente nada. E a pixel art não ajudou muito também. Mas de qualquer forma, os puzzles desse jogo são bem legais e muito, muito criativos mesmo. Tem várias ideias aqui que eu nunca vi em lugar nenhum ou em outro jogo. Às vezes você tem que pensar um pouquinho fora da caixinha pra você conseguir resolver algumas dessas coisas. E eu acho que ele tem um nível de dificuldade assim perfeito pra não ser fácil demais que não tenha graça, nem difícil demais que faça você perder o interesse no jogo. É bem divertido. A trilha sonora. Então,
Não tem trilha sonora, só tem a música de perseguição quando a Oni te encontra. De resto é só um monte de ambiência, de terror. O que é uma pena, porque os outros jogos de RPG Maker que eu conheço, tipo Ibi, To The Moon, Mad Father, tem trilhas sonoras muito legais mesmo. Mas tudo bem, eu até que entendo, a Oni é um jogo feito pra ser super simples e tal, tanto que ele nem tenta muito desenvolver os personagens dentro desse jogo, pelo menos. Acaba que o jogo tem pouquíssimos diálogos e não teria muito onde ficar botando música. A campanha. Bom, a Oni é um jogo super curtinho, dá pra zerar fácil em um dia, em umas 3 horas eu acho que no máximo, se você não ficar preso em puzzle nenhum. E até por causa disso eu tô evitando dar muitos spoilers, porque senão o jogo perde totalmente a graça. Mas saiba que alguns de seus amigos vão morrer durante a campanha e isso rende no Oni com o cabelinho deles. É muito tosco e muito engraçado. Mas acaba que por causa disso tem sessões de perseguição que são com mais de um monstro, o que deixa a parada muito mais tensa. E também esse jogo acaba sendo uma grande pedida pra galera que gosta de jump scare. Eu sou muito mais dos jogos de terror atmosférico, mas mesmo assim eu consigo gostar bastante do Oni, porque os jump scares dele não são muito previsíveis, então dá pra você tomar um sustinho, mesmo jogando pela 50ª vez que nem eu fiz. 941. Ai, eu sempre escuto essa porra. É, meu grande amigo Miguel tá rindo agora, né? Mas esse momento aqui que ele tomou susto também. O segredo é que eu vou baixar tua Ai, cara, Miguel, olha o segredo aí. Os modos secretos. Depois que você zera a Oni pela primeira vez, no final o jogo vai te dar uma dicasinha de você trocar o nome do seu personagem. E a primeira dica que ele dá é de usar o nome de Hirose. E aí quando você faz isso, você joga praticamente a mesma campanha, só que dessa vez algumas artes do jogo vão estar diferentes, eles vão estar meio anime e tal, só que um personagem outro vai estar meio cagado. Enfim, eu não cheguei a jogar essa campanha com esse visual porque eu acho que é a mesma coisa, mas me corrijam aí nos comentários se eu tiver errado, se tiver alguma diferença e tal. Mas minha campanha secreta favorita é a do South Park, que eu só descobri por causa dos youtubers que fizeram série desse jogo na época. Botando o nome do personagem principal de South Park, o jogo muda totalmente. Os personagens ficam parecendo os personagens da série e todos os diálogos têm xingamentos e piadas que teriam no episódio de South Park. É uma campanha bem mais curtinha, mas muito engraçada e que vale a pena todo mundo experimentar depois de zerar o jogo base. Eu sou muito fã de South Park, toda vez que eu chegava da escola eu botava na TV pra assistir, era muito engraçado e eu acho que é uma releitura legal do jogo. Eu acho que seria exatamente assim se o jogo se passasse no universo de South Park, muito legal mesmo. Ah! Oh meu Deus, eles mataram a Mika! Filho da p... Conclusão. A Oni é um jogo de RPG Maker super simples, mas a simplicidade dele não tira nem um pouco o mérito que esse jogo tem. Ele foi o primeiro jogo de RPG Maker de muita gente, e eu acredito que ele seja até um bom primeiro jogo de terror pra quem ainda não tá familiarizado com o gênero. O fato dele ser todo em pixel art deixa o visual super agradável, ninguém vai ficar traumatizado por jogar o Oni. E uma coisa super legal é que esse jogo é muito acessível, você consegue achar pra baixar de graça muito fácil na internet. Mas melhor que isso é que você consegue encontrar até a tradução para o português brasileiro, graças ao trabalho do pessoal da zerocorpse.com.br. O trabalho desse pessoal é super legal, porque ao longo dos anos eles vêm montando um acervo desses jogos de RPG Maker e também traduzindo a grande maioria deles. As traduções podem ter um errinho aqui, outro ali, mas é um trabalho feito com muito amor pelos fãs desses jogos. E eu só consegui gravar esse vídeo aqui porque eu baixei a versão que está disponível lá no site deles. Então, se alguém tiver interessado em jogar não só o Oni, como vários outros títulos muito legais, é só acessar aí o www.zerocorpse.com.br. Lá tem disponível tanto os jogos em inglês quanto as traduções e até tutorial para você conseguir baixar e instalar sem ter muitos problemas. Ah, e por muito pouco eu quase esqueci de mencionar que esse jogo tem um mangá oficial e até mesmo um filme. E algum dia eu crio coragem para parar para assistir pelo menos o filme para fazer um vídeo aqui para vocês, beleza? Então galera, essa foi minha review de Oni, um clássico do RPG Maker. E aí, ficou com vontade de jogar? Achou legal? Achou ruim? Me deixa saber pelos comentários. E aproveita que você já tá aqui, deixa o like, se inscreve no canal e pode deixar uma sugestão aí nos comentários também de algum jogo pra eu trazer review pra vocês. Mas enquanto o próximo vídeo não sai, que tal acompanhar esse videozinho aqui que eu faço uma review do jogo Silent Hill do PlayStation 1, o que começou a franquia. Vai, clica, eu sei que você quer.